mundo está assim. Toma as decisões no escuro. Não tem clareza. Aí os acidentes é isso. Família destruída. Vida financeira destruída. Se afogado em bebida. Por isso Jesus falou: crê em mim. Eu sou a luz do mundo. Porque quando você vê a Deus, você vê a luz. Antes do vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Não é? Moisés teve situações difíceis que enfrentou, Josué teve situações também complicadíssimas e Deus não avisou ele, falou: olha, Josué, tão somente cuida de fazer conforme assim será feito. Não é? Como eu estou falando, como eu estou dizendo para você, assim será feito. Se você fizer assim, vai dar certo. Não pode acertar, mudar, tirar nada do que eu falei. E Deus muitas vezes dá um breque na gente no meio do caminho, mesmo com a missão que a gente tem que fazer, porque a gente vacila, não faz alguma coisa, e Deus ele fala: se você não fizer isso, a luta que vem lá na frente, não for fiel aqui, não obedecer desse jeito, a luta que vem lá na frente vai ser grande, não vai aguentar não. Mas comigo você aguenta. Aleluia. E Deus fala que a obediência, irmãos, você entende? A presença de Deus não é só a gente sentir, é assim, tá ligado, né? A gente sentir o toque, a graça de Deus, como nós sentimos esta manhã. Mas você quer sentir a presença de Deus? Na hora do vamos ver, na hora que a situação te pressionar, foge do pecado, obedece a Deus, você sente a presença dele. Amém, irmãos? Amém. Algo que eu, meditando na palavra, me chamou muita atenção, eu assim, isso me tocou bastante, que diz lá no livro de João, capítulo 12, no verso, eu vou ler a partir do verso 37, tá? A partir do verso 37, que diz assim, né? João, capítulo 12, 37. Aleluia. Sabia que Jesus clama por você? Aleluia. Olha só, e embora, a partir do verso 37, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Não creram. Tantos sinais, mas não creram. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 44, coisa linda. Jesus, na minha tradução diz clamou, algumas fala Jesus lhes dizia, mas eu quero chamar a atenção nessa palavrinha aqui, nessa palavra que clamou. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar.
E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Aleluia. Jesus, nesse momento, tinha vindo alguns gregos, não é? Algumas pessoas de fora que queriam ver Jesus, falar com Jesus. Ele estava fazendo sinais, maravilhas. Jesus também trazia a palavra de ensino no reino dos céus, do reino dos céus. E eu fico imaginando, assim, quando eu estou pregando, eu ontem imaginando, eu quis viajar nessa palavra, Pai, e voltar lá e falar assim: meu Deus, eu fico imaginando quanto o Senhor se esforçou para que a gente cresce nele, quanto que o Senhor fez nesta terra ao vivo mesmo, vendo Jesus em carne, vendo o próprio Deus, vendo o Senhor se manifesta, o seu Filho, porque ele diz: quem vê a mim vê o Pai. E esse vê a mim na carne, veja só, aleluia, ele se esforçou tanto, Jesus cuidou tanto para que ele não se desequilibrasse diante de tanta pressão. Eu fico imaginando as pressões psicológicas, mentais, porque o Senhor olha lá do céu e fala: eles não me veem, eu falo, mas não creem. É difícil quando creem. Aí veja, eu dou a bênção, eu anuncio a palavra da salvação, da vida, mas agora que estão aqui, que estou aqui, me veem, mesmo assim querem me matar. Mas Jesus sabia que nós precisávamos de salvação. Deus ainda ama a gente incondicionalmente, aleluia. E esse amor é muito forte. E esse amor é algo tremendo, é um amor puro que o Senhor quer passar para nós. Sempre quis passar para o povo, para os que são deles, o povo judeu. Mas eles não têm tanta dificuldade de entender esse amor de Deus, tanta dificuldade de compreender o quanto Deus os ama, aleluia. E ele se mostrou em carne, em seu Filho Jesus, se mostrou nesta terra, andando nas suas pisaduras, em todo lugar que ele passou, em tudo que ele viu. Ele não deixou de atender ninguém. Quem cria, quem não cria, ele mostrou como crer, fez sinais para crer, aleluia. Mas mesmo assim, tinha os que não creram, que nesse momento ele explica sobre essa incredulidade dos judeus, e dói para o Senhor, sabendo aqueles que são filhos legítimos dele, não é? Você imagina um filho, não é um filho legítimo seu, se ele não te ouve, se ele não te ama, se ele não obedece você, ou seja, se ele não aceita o teu carinho, não dói isso? A gente fica numa situação que você fala assim: eu quero passar para ele, amém, irmãos? Nós, como pai carnais que somos falhos, né? Cometemos falhas, muitas vezes a maneira, o jeito, a gente procura como falar com cada filho. É assim que Deus vê, né? É assim que Deus age para conosco. E quando você vê que o filho não te ouve, no meu, não sei se vocês se sentem assim, mas no meu caso, parece que me dá uma sensação de impotência. Fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Não me ouve, não é? Então Deus nos deixa sentir assim, porque eu fico pensando, é assim também que eu me sinto. É difícil, porque eu não posso, eu não quero, eu não vou, eu dou o livre arbítrio, porque Deus, ele é um Deus de palavra. Ele falou para o homem: se comer dessa árvore, vamos voltar lá, né? Estou pegando lá atrás, mas ele manteve, hoje ele faz a mesma coisa. É como se hoje a árvore está em Jesus. Ó, se você vir e crer, vamos falar assim, né? A árvore hoje simboliza Jesus. Aqui, ó, come, né? Ou seja, não vai por esse lado. A árvore hoje é o diabo, não come desse lado, né? Melhor dizendo, a árvore é o diabo, não come aí desse lado, entendeu? Mas vem para Jesus hoje, vem para mim, fica firme em mim, porque você vai ter vida eterna.
você vai viver. Aleluia. Então eu vejo como Jesus se explicava, mas ele tinha o cuidado de tanta situação que ele vivia aqui, porque muitas vezes a gente sai com umas instruções, não é assim? Você recebe umas instruções do seu serviço ou do seu superior e você fala, vai lá, mas tem que fazer assim, assim, assim. Chega lá, você vê a situação e você fala assim, ele não está aqui para ver, eu vou ter que agir assim. Mas eu quero falar para você uma coisa. A situação pressiona a gente. Às vezes, ela tenta a gente a tomar uma certa decisão. E muitas vezes, nós somos visados igual no caso de Deus. Ele avisou sempre. Ele avisou Moisés. Ele avisou que esse faraó, que era o irmão dele, não ia ceder facilmente. Que Deus ia endurecer o coração dele. Ele já estava avisado. Eu estou falando em questão aqui de como Deus ele fala para nós assim, ó, faz o que está aqui, não vai nem para a esquerda nem para a direita, não aceita nada ao contrário disso. Não é para você dar o seu passo para onde você quer, dar o seu passo conforme eu quero, conforme está na minha palavra, porque eu cuido de você. E foi assim, Deus falou para mim, Moisés ainda falou, mas Senhor, eles me matarão, vão fazer isso, como é que vai ser? E o povo, para acreditar em tudo isso, Deus já sabia, mesmo esse questionamento, mas respondeu para Moisés, falou, Moisés, ó, vou te dar o sinal, pega essa vara que está aí, pega o teu cajado. E Deus se manifestou em sinais, aleluia. Eu estou dizendo isso para você porque Deus ele nos avisa como vai ser a luta, a nossa caminhada. Deus ele avisa que no meio do caminho nós vamos ter percas, algumas coisas que nós vamos ter que abrir mão, não é? Mas o Senhor sabe que isto produz vida eterna. Ele quer mostrar isso para nós. Ele quer que nós sejamos a pessoa que adore Ele, que busque Ele, que obedeça a Ele, porque Ele já preparou para nós o melhor. E glória a Deus, porque Deus não fechou a porta só para os seus que são legítimos. Ele trata na mesma condição. Aleluia. Ele trata na mesma condição. Por isso que hoje ainda existe e é permitido adoção de filhos, não é? Às vezes pais, atitude bonita, eu venho disso. Meus pais adotaram, eu tenho uma irmã que é adotiva. E eu nem considero ela como adotiva. Isso até foge. Mas os direitos foram iguais para todos. E até o amor que meus pais ensinaram, e foi uma situação nova, diferente para nós, ainda novos, com todas as atenções do pai. Mas meus pais nunca deixou de ter atenção com a gente. Aleluia. E nós, isso quando você... Hoje até vi uma frase no carro, mas é uma coisa interessante. Gentileza gera gentileza, né? E quando você gera amor pela pessoa, ela vai gerar amor. Aleluia. Ela vai gerar amor. Por isso que as obras nos seguem e nos julgam a cada momento também. Aleluia. E Jesus falou isso. Não sou eu que vou julgar, mas as palavras. A gente sabe que o julgamento vem dele, mas tá própria, mas ele falou naquele momento que ele falou, não desci, eu não vou falar agora julgar vocês, mas as minhas palavras, naquele dia vai julgar. Então quando a gente gera o amor, e eu fui ensinado nisso, e aprendi a amar, tanto que a gente nem considera, nem lembra, muitas vezes, né? Não sei, ocasiões como essas aqui, ou quando surge algum assunto, mas o amor é o mesmo, é irmão. E isso Deus deixou, que eu quero dizer, para a gente sentir o quanto que Ele tem esse amor. Isso é maravilhoso. Eu falo, gente, é maravilhoso. Como que Deus Ele ama a gente. E Ele estava aqui explicando isso. E o Isaías já tinha visto isso. Deus manifestou isso lá atrás, na incredulidade do povo que estava preso ainda, cativo, e Deus fazendo sinais, não creio, falando, esse coração do povo fica endurecido. Fica endurecido. Vê com os olhos, mas não vão crer. Escuta com os ouvidos, mas não vão ouvir. Aleluia. Mas aqui nós vemos os estrangeiros que chegam e querem ter com Jesus. E a gente vê aqui nessa passagem que contudo, em meio aos que não estavam crendo, muitos dentre as próprias autoridades, pessoas de autoridades,
creram nele, mas por causa de outros fariseus. Não quiseram largar. A gente vê uma outra situação. Uma coisa gloriosa fala assim: nossa, até as autoridades dentro deles creram, chegaram a crer, mas não seguiram Jesus, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E até colocado uma outra situação, na qual eu vejo que Jesus se entristeceu também naquele momento. Creu. E essa situação muitas vezes pega a gente. Quantas pessoas, irmãos, eu tenho vivido essa experiência há muito tempo. Quantas pessoas que até olham, falam, veem, estão dentro das congregações e falam assim: minha vida está assim, assim. Aí ela muda de igreja, ela vai para outro pastor e fala: minha vida está assim, assim. E o conselho vai ser o quê? Larga isto, faz isto. Eu creio que Deus está aqui, ora, fala, é uma bênção, mas não larga aquilo. E a Bíblia fala que amaram mais o quê? A glória dos homens do que a glória de Deus. Não quer mudar, não quer acertar as coisas. Deus está falando: muda. Está crendo dentro da igreja, está crendo, mas a vida fica emperrada com algumas coisas que não saem, está sempre patinando, está nadando naquilo, aquilo está incomodando a mente. Ela vai atrás, aí fala assim: não, sabe, Deus me abençoou porque fez isso. Aí você vai conferir, usou de e-mails e vem falar que Deus abençoou. Não, as pessoas dão um jeito no que elas querem para falar, para se justificarem, para trazer uma paz, para falar: está vendo, eu não tomo essa posição, mas eu estou com Deus, Deus está comigo. Irmãos, a misericórdia de Deus, ela é grande, mas a justiça permanece. Enquanto nós não tomamos posição de fato no que Deus quer, a mudança de fato, a gente patina. Ou seja, vai ficar preso naquilo que está pesando na nossa mente. Você vai se confrontar, e toda vez que se confrontar com essa verdade, vai acusar. Por quê? Porque está aberta esta brecha, está pendente isto. E o Senhor estava falando isso. Às vezes as pessoas amam, elas querem mais esta glória, estas coisas, até creem, mas olha que situação interessante. Você já não se deparou com pessoas que às vezes você não fica assim confuso? Eu não sei você, mas eu, às vezes até hoje, gente, até hoje aconselho, eu vejo pessoas que vão bem mesmo, dá certo, dá melhor que eu, mas tem uma coisa ali que para mim eu estou vendo está errado, não é? Está mostrando, elas estão falando que ali está, é o peso delas, mas está errado, irmãos, está errado. E aí você fala: nossa, como é que Deus, que está falando desse jeito, pode abençoar desse jeito? Eu não sei. Você fala assim: meu Deus, misericórdia, como pode? Mas Jesus nos ensina isso. Muitos até querem crer, mas ainda está com o coração voltado àquilo, não quer largar. E o Senhor, aqui no versículo, fala 44: e Jesus clamou, dizendo, ou lhes disse, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Então há um poder muito grande de transformação, de salvação dita aqui, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Senhor. Aleluia. Nós temos o seu Filho Jesus. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo de Deus. 3 seres poderosos. E Jesus fala: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. O Deus que vocês falam, mas o Deus que me enviou está aqui, ó. Agora, como que eu creio? De tanto questionamento que eles falavam: Jesus blasfema, é Beelzebu que está nele. As pessoas buscam
justificativas, porque não baixam os seus egos, não se dobram os seus braços, porque o coração delas é a glória humana. Isso que Jesus estava mostrando para eles. Ele falou, mas Jesus clamou, ele falou assim: olha, quem crê em mim, crê também naquele que me enviou. Jesus queria que esse povo cresce nele, cresce em Deus, visse que o Deus estava realmente ali, não como Paulo fez. Não é que foi uma situação que aconteceu com Paulo, quando ele fez milagres. Paulo também fez a mesma coisa, rasgou até as vestes, e o povo falou: nossa, os deuses estão aqui. E isso prova o quanto Jesus é o caminho é o único caminho que leva a vida e a salvação. Não tem explicação. A Bíblia está escrito isso. Está escrito isso. Está escrito, porque Jesus, o único que deu a vida, não foi o pai de Jesus, a mãe de Jesus, não foi o irmão de Jesus, não foi o amigo de Jesus que deu a vida, foi Jesus. Tinha que ser Jesus, esse era o plano de Deus. Ninguém pode mudar o plano de Deus. Tinha que ser Jesus. Você está entendendo? O resto o diabo se aproveita para cegar a vida das pessoas que têm atitudes para não agradar a Deus. Mas mesmo assim Deus é misericordioso. Mesmo assim Ele ainda mostra na palavra. Mesmo assim Ele ainda tem amor por nós e nos dá a chance. E Jesus, quando estava clamando para este povo, lhes dizia, talvez num entonamento, falou: crê em mim. Quem crê em mim, gente? Quem crê em mim? Vocês estão falando tanto de Deus, é sinais que está sendo feito hoje aqui, ó. Jesus fez muitas coisas maravilhosas, andou até por cima do mar. Jesus ressuscitou o morto depois de 3 dias. Jesus fez muitas coisas assim de gente nos espantar. Jesus curou tantas pessoas ao vivo. Pensa você ver aqui ao vivo uma pessoa aqui com a mão mirrada, ou seja, quem sabe aquelas que tem um braço pela metade, um paralítico mesmo. Acontece aí, acontece, eu creio, mas não é. Pensa numa situação dessa, vai, olha, porque a gente acaba acostumando um pouquinho, né? Você vê um paralítico, ele tem perna, não está andando, aí quando você levanta, todo mundo, não é? Você imagina uma pessoa não ter a mão, o braço, está tudo aqui, ó, e de repente o Senhor olha e fala: haja a mão. Aí nasce assim, ó, começa. Como é que se explica isso? Começa, não é? Se desenvolver e voltar e mexer. Jesus fez isso, gente, para que creia, para que creia. Quantas famílias Jesus não restaurou pela sua palavra, pelos seus ensinamentos? Quanta gente o Senhor não proveu, quantos pobres Ele não atendeu? Quantos? Aleluia. E Ele diz: crê então, porque se você está vendo isso, agora vê também as palavras que eu estou dizendo. E Jesus fala: porque está vendo Deus. E eu vim como luz para o mundo. Gente, quem anda no escuro, não enxerga nada, tropica. Dura coisa é você andar no escuro, não é não? Sim ou não, irmãos? Amém? Olha só, o mundo está assim, toma as decisões no escuro, não tem clareza. Aí os acidentes é isso, família destruída, vida financeira destruída, se afogado em bebida, se afogado em coisas aí tão ruins, tão ruins, tão ruins, tão ruins, levando as pessoas à morte, levando as pessoas a ficarem cada vez mais frias, sem esperança nenhuma, levando as pessoas, como a gente tem ligado a televisão e visto tantas coisas horríveis, para chegar neste ponto
e outras pessoas que estão vivendo frias. Por isso Jesus falou: crê em mim, eu sou a luz do mundo. Porque quando você vê a Deus, você vê a luz. Aleluia. E essa luz é a vida. Essa luz quando você consegue realmente enxergar o que está errado, quando você consegue enxergar os buracos que tem no meio da vida que vai te afundar, quando você consegue enxergar os caminhos que se tem alternativos para você sair da luz, você consegue enxergar o pecado, você consegue enxergar aquilo que vai te fazer mal, mas aquele breu, aquelas coisas que parece que te atraem de uma certa forma, que parece que é o mais fácil, você consegue dominar. Porque você está enxergando. Amém? Você está enxergando a luz também. Eu vejo comparado com uma vida eterna, irmãos. Se nós estamos na luz, nós sabemos que esse corpo morre. Nós sabemos que a nossa vida encerra aqui, fisicamente na carne, mas ela já desde agora já está garantida para a eternidade. Essa é as boas novas do Evangelho, porque não é este mundo que Deus quer. Não é estas coisas que Deus quer que eu e você vivamos. Quantos de nós estamos tão pesados, cansados de problemas, dificuldade, uma luta para crer? Muitas vezes você fala: oh Senhor, eu não quero. Quem crê mesmo está falando: eu não quero duvidar, eu quero crer, Senhor, mas a tempestade está tão grande, igual aquela música que a gente tirou aqui, né? Esse temporal que não quer passar, né? As guerras que não querem cessar, querem me fazer duvidar. Aleluia. Mas não vai duvidar aquele que confia em Deus, que quando bater a dúvida na porta, a Bíblia diz que quando você abre a boca e clama ao Senhor, Ele já vem com socorro prontos na sua vida. O Senhor já conhece aonde você vai se enfraquecer. Ele já sabe, está ali pronto, porque Ele sabe que você é um guerreiro de fé. Tem guerreiro de fé aqui? Aleluia. Oh Deus de poder. Então você não está só, e Deus sabe para te levantar. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus clamou, irmão. Jesus falou: gente, creia. Povo, creia. Creia. Se você está vivendo uma situação aí que você está precisando tanto, creia. Continua crendo. Amém, irmãos? Continua crendo. Mas olha, escuta, porque Jesus vem falando aí, ó. Ele fala crer, é bonito, não é? Mas a gente às vezes quer prato feito. Mas você vai ter que fazer algumas coisas. Crê. Está vendo Deus? Então, se você está crendo, está vendo, quando Deus falar, você vai agir, tem que agir, é aí que você vai provar. Por isso, Jesus falou, até creram, as autoridades, até viu essa luz, até creu, mas algo neles, o espírito, a alma pendeu para a carne, não quis abrir mão daquela glória, porque eles sabiam que iam sofrer, que iam perder certas posições que para eles era luxo. Para eles era a glória deles, mas não ainda viram, porque a luz nos mostra isso, Jesus nos mostra isso, que a coisa mais linda que tem é a gente vir para Ele, porque o que tem é maior do que esta glória, aonde o ouro, aonde há ladrão para roubar, aonde há coisas para enferrujar, as coisas do mundo é assim, irmão, e nem adianta, mas o teu corpo, você não fica com aparência de jovem, não tem jeito. Às vezes eu raspo a barba até lá no fim, agora ela está branca, não tem jeito. Eu falo, também não vou pintar, estou branco mesmo. Né? A pedra é tirada lá na luz para poder apagar a luz, não é? Para poder quebrar. Então vão querer apagar a tua luz aí, porque você está na santidade, você está vivendo com Deus, a sua vida tem paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Aleluia. E no capítulo 13, Jesus ensina algo, que eu encerro essa palavra indo para a Santa Ceia. Aleluia. A partir do verso 1, eu vim para a luz, creio em Jesus, não é? Ouço tua palavra, tomo posse da vida eterna e vou andar na luz. Então o que vem agora? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo
posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este, o Pai, tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta. Olha que coisa linda que Jesus está fazendo. Irmão, você está vendo a narrativa aqui? Estava na festa da Páscoa, estava ceando, não é? A libertação do povo do Egito, e ele já era ali o cordeiro agora na nova aliança. Judas Iscariotes, você sabe a biografia de Judas Iscariotes? Ele era tesoureiro até de Jesus. Ele cuidava das finanças de Jesus. E o próprio que cuidava vendeu Jesus, traiu Jesus, não é? E Jesus estava sabendo que a hora dele era chegada. Podia aquilo desanimá-lo diante da Santa Ceia, de não fazê-lo tomar, de se entristecer. Lembra do que eu falei no começo? Imagina o estado psicológico, a pressão que Jesus estava vivendo. E ele levantou e continuou fazendo a obra, porque ele estava ouvindo o que Deus mandou ele fazer. Irmãos, pode ser o que for, você pode se angustiar, você pode ser traído, mas isto não vai parar você de fazer a obra de Deus. Você tomou posse disso? Não vai fazer você parar, porque essa mesma, mas é Jesus, mas está escrito em João capítulo 1, todos os que receberam a ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus falou: eu venci este mundo, aleluia. Então nós vencemos também. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E Jesus pegou e levantou, largou seu manto, pegou a sua toalha, se cingiu com ela. E o que ele fez? Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugando-lhes com a toalha com que estava cingido. Isso daqui na época era algo que os judeus faziam, era uma tradição no Oriente Médio, porque as pessoas andavam, né, com as sandálias, então elas sujavam os pés. E quando você chegava em casa, era educado você lavar os pés das pessoas, né? Ou seja, mas havia duas formas de fazer isso. A primeira era que geralmente a pessoa tinha um servo. A primeira forma era você pegar as vasilhas e encher de água, não é? Deixar a pessoa se lavar. Ela mesma lavava os seus pés. Era educado. Você entra na casa hoje a gente entra na casa da pessoa, tem um tapete, você limpa o pé. Na pandemia a gente tirava o sapato, não é? Então vamos falar assim. Então esse era o costume deles. Essa primeira forma, a pessoa lavava o pé. Ou até pessoas que, né, assim, que tinham servos, que nem essa segunda forma, né, que a pessoa ia lá, pegava. Se você vinha na minha casa, chegava, eu tinha aquele servo que era, vamos falar assim, da limpeza, aquele lá, né, que às vezes a gente acha que da limpeza não tem valor nenhum, mas chegava lá e lava o pé dele. Aí o servo chegava e lavava o teu pé. Essa era a segunda forma. Jesus pegou nessa segunda forma, fez o quê? Agiu como aquele servo. Ô glória, ô glória, está entendendo aí? Ô glória. Jesus mesmo se pôs numa posição de servo, e ele falou: quem anda na luz, isso aqui ó, estava mostrando, quem anda na luz vê a luz, aleluia, não está mais nas trevas. Você ama, você serve, aleluia. E Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, aleluia. Ele mesmo. Daí Pedro fala assim: ô Senhor, não, pelo amor de Deus, não é? Não faça isso. E Jesus falou: Pedro, você não entende agora, mas vai entender depois, porque ele estava sendo discipulado. Aleluia. Jesus quer que a gente ame, quer que a gente haja como servo, cheio de amor, porque isso nos traz uma vida eterna, nos garante. Amém, igreja? Você pode servir as pessoas com seus bens, com tudo que você tem agora, você pode servir, aleluia. Mas Jesus quer que você creia, e Ele quer que você seja apto para ser usado. Creia, mas não creia e fique sem tomar posição, como os outros fizeram, das autoridades, com medo dos fariseus. Não queria abrir mão da sua glória.
mas creia, porque Deus vai fazer milagre na sua vida. Obrigado Amém? por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.